Olá, sou Simone Malta, do canal Portuguesando. Antes da gente começar, dê seu like, o seu joinha aí, inscreva-se no nosso canal. E a aula de hoje é redação. Muito tempo que a gente não posta aula de redação. É um momento que vocês devem estar estudando muito redação. Não deixe para a última hora, não deixe acumular matéria, porque o Enem tá aí, os vestibulares, né? Agora, nessa época de pandemia que a gente está passando, a gente não sabe como é que vai ser, não deixe de estudar, tá? Redação. A gente fala muito em estrutura da redação. Hoje eu vou falar da estrutura do parágrafo, tá? É muito importante vocês saberem como que faz um parágrafo, o que acontece com um parágrafo. A estrutura do parágrafo, cada parágrafo deve ter um mini texto. Por que um mini texto? Porque quando a gente faz um texto, a gente não deve fazer com introdução, desenvolvimento e conclusão, para o texto ter sentido, para ele ficar coerente, coeso, não é isso? Então, o parágrafo também deve, cada parágrafo do texto deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? É uma aula diferente. Tem um texto aqui que eu peguei como exemplo, de uma redação do Enem de 2018, um texto nota 1000, e é ele que eu estou pegando como exemplo para mostrar claramente como que é essa estrutura de parágrafo. Vamos lá. Primeiro, a característica do parágrafo. Como que deve ser o parágrafo? Primeiro, ele tem que ter margem. Muito cuidado quando a gente vai começar a escrever. Tem gente, como que o corretor, quem está lendo seu texto, vê quantos parágrafos que você escreveu, de acordo com a distância que deve dar. Um parágrafo ele tem que ter no mínimo 2 dedos da margem para começar a escrever. Aí que você está determinando que está começando o seu parágrafo. Ah, professora, mas é chato isso, mas fica marcando 2 dedos? Aproximadamente 2 dedos, tá? É necessário? Sim, muito. Isso é muito importante. E escrever até no final da linha, respeitando também a margem do texto. Número de linhas. O número de linhas de um parágrafo ele não pode ser muito extenso. Nem pode ser pouca linha, menos de 3 linhas, e nem mais de 8. Por quê? Se seu parágrafo ficar muito grande, muitas linhas, você vai estar enchendo linguiça. E é isso que o corretor não quer, é isso que você não deve fazer. Você deve escrever o mais objetivamente possível, tá? Ser objetivo, ser claro nas suas ideias, não ficar enchendo linguiça. O parágrafo deve apresentar uma ideia central desenvolvida por ideias secundárias. É igual ao texto, tá? Vamos explicar isso claramente agora. Aqui, ó, eu peguei um texto da Carolina Mendes, de 2018, um texto nota 1000, tá lá no site do MEC, tá? Aqui eu só quero mostrar o seguinte, vamos lá. Quantos parágrafos tem esse texto? 1, 2, 3, 4 parágrafos. Como que eu contei esse parágrafo? Olha, não foi por esse espaçamento aqui? Esse espaçamento, quando você for escrever manualmente, porque ele está digitado, é uma distância de 2 dedos da margem, tá? Então, tem que ter essa distância. Deve seguir, aqui olha, ficar bem certinho na margem, não passar da margem e nem escrever faltando muito. Você só vai parar quando o parágrafo terminar. Essa é uma estrutura correta, tá? Então, aqui ele tem, claramente, de cara, o corretor vai analisar. O primeiro parágrafo é a introdução. Os parágrafos, o segundo e terceiro parágrafo são o desenvolvimento, que é o parágrafo do meio. E o último parágrafo, conclusão. Por isso que tem que estar bem claro a quantidade de parágrafos, tá? Continuando. A estrutura do parágrafo são 3 partes. O parágrafo, como um texto, tem 3 partes. O parágrafo deve ter uma introdução, que é a apresentação da ideia principal de modo objetivo, de modo claro. Deve ter o desenvolvimento, que desenvolve e explica a ideia principal, é onde aparecem dados estatísticos, uma citação, onde são, que a gente chama de ideias secundárias. E a conclusão. O que é a conclusão? A conclusão do texto é a mesma coisa, a conclusão do parágrafo. Você tem que fechar aquela ideia que você abriu.
você tem que retomar e reafirmar a ideia principal com outras palavras. Pode ser uma solução ou indagação para continuar o texto. No caso aqui, a retomada e a reafirmação da ideia principal vai ficar mais na parte da conclusão, na conclusão do texto, o último parágrafo. E pode ser uma solução ou indagação para continuar o texto? Vai continuar, olha, continuar. Serão os parágrafos do desenvolvimento, tá? Aí eu peguei a redação em partes. Primeiro parágrafo. Introdução do texto. É o primeiro parágrafo. O que acontece no primeiro parágrafo? Veja bem. Em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para os seus usuários. Voltando, eu não falei o tema dessa redação, né? O tema que tratou em 2018 foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Esse foi o tema dado pelo Enem em 2018. A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, o que ela escreveu na introdução? Em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para os seus usuários. Ela começou com uma citação, praticamente com uma citação, mas mostrando, olha aqui, a quantidade de informações, pegando a caneta, a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para os seus usuários, certo? Então, até aqui ela fez uma introdução do que ela vai falar. Só que aí ela discorda, olha. No entanto, tá vendo que essa aqui são os conectivos que liga as orações? No entanto, né? Será que isso está acontecendo? Com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados, uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, olha, um outro conectivo ligando a ideia do desenvolvimento, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Então, vamos lá. Aqui ela começou citando Gilberto Gil, né? Ela começou citando o que ele falou. No entanto, isso acontece. Aí aqui ela apresentou, olha, o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais. Ela apresentou o tema da redação. Por que ela fez isso? Porque ela está na introdução do texto, está no primeiro parágrafo, né? Tem que apresentar o tema que você vai falar na redação. Aí depois ela veio, ainda no desenvolvimento da introdução, ela explicou: essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Depois, na conclusão dessa introdução que ela fez, ela continuou: desse modo, ou assim, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Ela aqui na introdução, na conclusão dessa introdução, ela colocou o posicionamento dela que ela vai usar na redação, no desenvolvimento. Então aqui é nessa conclusão que ela vai desenvolver os argumentos dela, tá? Vamos analisar o segundo parágrafo do desenvolvimento. O que ela falou? Em primeiro lugar, olha, segundo parágrafo do desenvolvimento, ela vai começar
a desenvolver as ideias dela, os argumentos. Então, em primeiro lugar, tá vendo que ela não deixou solto o parágrafo anterior? É válido reconhecer como esse panorama supracitado é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Então, ou seja, os dados estão sendo que ela falando, que lá ela falou, o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida. Então, a gente não está tendo, o povo não está tendo acesso às informações reais, está sendo restringido, tá? Então, ela falou, é capaz de limitar a própria cidadania. É aí que ela está começando a desenvolver a ideia dela. Acerca disso, é pertinente trazer o discurso do filósofo Jürgen Habermas, no qual ele conceitua a ação comunicativa. Esta consiste na capacidade de uma pessoa em defender seus interesses e demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando ampla informatividade prévia. Assim, sabendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, caso os sujeitos não possuam um pleno conhecimento da realidade na qual estão inseridos e de como o seu próximo pode desfrutar do bem comum, já que suas fontes de informação estão direcionadas, eles serão incapazes de assumir plena defesa pelo coletivo. Então, aqui ela desenvolveu a ideia dela no segundo parágrafo, tá? E ela usou de citação para desenvolver o argumento que ela está querendo colocar. Logo, finalizando esse parágrafo, a manipulação do comportamento não pode ser aceita em nome do combate, também ao individualismo e do zelo pelo bem grupal. Gente, é muito importante os conectivos, tanto entre parágrafos quanto entre orações. Veja, aqui ela usou logo. A gente tá claro que ela está encerrando esse parágrafo, tá? É a finalização do parágrafo. No desenvolvimento, olha, ela usou acerca disso. Acerca de quê? Acerca da introdução que ela quis dizer, tá? Acerca dessa ideia central que está na introdução. A ideia central do parágrafo fica sempre na introdução. Segundo parágrafo. Em segundo lugar, tá vendo que lá no segundo parágrafo ela usou em primeiro lugar? No próximo parágrafo, que é o terceiro parágrafo, né? Desculpa que eu falei errado. Ela usou em segundo lugar. Está unindo, está juntando. Esse parágrafo não está solto no texto. Tá vendo? Então, em segundo lugar, vale salientar como o controle de dados pela internet vai de encontro à concepção do indivíduo pós-moderno. Aqui está a ideia central desse parágrafo, que ela vai falar nesse parágrafo, tá? Isso porque, ligando, ó, continuando, né? De acordo com o filósofo pós-estruturalista Stuart Hall, o sujeito inserido na pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades. Sendo assim, as preferências e ideias das pessoas estão em constante interação, o que pode ser limitado pela prévia seleção de informações comerciais, produtos, entre outros. Por fim, quando que a gente usa por fim? Para finalizar. Ela está finalizando esse parágrafo. Seria negligente não notar como a tentativa de tais algoritmos de criar universos culturais adequados a um gosto de seu usuário criam uma falsa sensação de livre-arbítrio e tolhe os múltiplos interesses e identidades que um sujeito poderia assumir. Ela finalizou, ela fechou a ideia desse parágrafo. Agora, ela parte para a conclusão. Como ela vai concluir? Olha o conectivo de conclusão. Por que ela está usando portanto no início? Porque ela não está desenvolvendo ideia mais. Ela vai fechar as ideias dela. Ela está concluindo as ideias que ela colocou. Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar
essa problemática. Veja, fique bem claro. O que tem que ser a conclusão? Não tem que voltar a um tema, né? Voltar ao tema inicial, citando o tema inicial, em outras palavras, e fechando com soluções, não é isso? Então, aqui ela colocou, portanto, né, que ela está continuando a ideia, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Para tanto, as instituições escolares são responsáveis pela educação digital e emancipação de seus alunos, com o intuito de deixá-los cientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e informação e torná-los mais críticos. É a solução, né? Tá mostrando o que tem que ser feito. Mas como? Como que isso aqui vai ser feito? Isso pode ser feito pela abordagem da temática, fechando a conclusão. Isso pode ser feito pela abordagem da temática desde o início desde o ensino fundamental, uma vez que as gerações estão, cada vez mais cedo, imersas na realidade das novas tecnologias, de maneira lúdica e adaptada à faixa etária, contando com a capacitação prévia dos professores acerca dos novos meios comunicativos. Por meio também de palestras com profissionais nas áreas da informática que expliquem como os alunos poderão ampliar seu meio de informações e demonstrem como lidar com tais seletividades. Haverá um caminho traçado para uma sociedade emancipada. Então, aqui ela fechou o texto dela, ela fechou não só o texto, ela fechou o parágrafo, concluindo como que vai ser feita essa intervenção. Como que vai resolver essa problemática? Como que vai resolver o problema do texto? Ok? Então, o que eu queria que vocês prestassem bastante atenção, né, nessa aula de hoje é isso. Todo parágrafo é um mini texto. Por que ele é um mini texto? Porque todo parágrafo tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. É impossível você fazer um texto bem feito sem fazer um parágrafo bem feito. E todos os parágrafos devem estar interligados. As ideias devem estar interligadas. Na próxima aula, eu vou falar mais ainda sobre o texto em si, tá? Aqui eu queria que ficasse bem claro somente o parágrafo, apesar de que eu ainda abordei muito sobre texto. Mas eu queria que vocês entendessem isso. As frases devem estar bem ligadas, os parágrafos devem estar bem ligados com introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Dicas importantes. Primeira coisa, nunca entregue seu texto, seja na escola, qualquer texto, gente. Nunca entregue seu texto assim que você acabou de escrever. Terminou de escrever o texto, o que você tem que fazer? Ler e reler, para ver se a mensagem, se a sua ideia está bem colocada, se é isso mesmo que você quer que o leitor entenda, tá? O corretor, seja quem for, entenda. Cuidado com palavras repetidas. Palavras repetidas produzem o que a gente chama de eco. Fica aquele texto que toda hora tem uma palavra igual, palavra igual, palavra igual. Como que a gente evita isso? Por sinônimos, palavras com o mesmo significado, pronomes são palavras que substituem nomes, substituem substantivos, né? Nunca escreva dados estatísticos ou citações que não tenha certeza. Nunca. Se eu não tenho certeza do que eu estou falando, não fale, tá? Só coloque o que você tem certeza. Evite também, eu não coloquei aqui, palavras muito rebuscadas. Tem gente que quer mostrar que quer falar muito bonito. Não. Usem a linguagem padrão, a norma padrão, mas assim, não precisa usar muitas palavras rebuscadas, senão seu texto também fica muito complicado, tá? Já cheguei a pegar textos de aluno que eu tinha que usar o dicionário do lado, para ver se é realmente aquilo que eu queria dizer, tá? Lembre-se sempre dos conectivos entre as orações, dentro do parágrafo, e entre parágrafos, que eu expliquei, dando continuidade à ideia. Cada parágrafo tem
apenas uma ideia central. Essa ideia central é apresentada na introdução, né, que eu mostrei. A ideia central é a mesma coisa aqui, ideia núcleo ou tópico frasal, ok? Espero que tenham gostado. Não, vou repetir, não deixem de estudar, estudem bastante, não deixem para a última hora. Redação, a gente aprende redação fazendo redação, tá? Ninguém aprende a redigir de uma hora para outra, primeira coisa. Então, na nossa página www.portuguesando.com.br, eu estou disponibilizando planos de correção de redação. Porque às vezes assim, vocês escrevem, mas precisa de um professor estar direcionando. Vê o que está errado, o que eu preciso mudar, isso aqui não ficou legal, escreve dessa outra forma, tenta colocar isso, sabe? E é assim que a gente aprende. Não existe outra forma de aprender a redigir, tá? E são 3 planos de redação. Então, entre lá, selecione seu plano, é acessível a todos. Eu vou estar disponibilizando um tema de redação a cada semana. Você vai redigir, me retornar essa redação, eu corrijo e envio para você comentado, para você estar melhorando a sua forma de redigir, tá? Acompanhe-nos no Facebook, que é @oportuguesando, no Instagram, portuguesando.com.br, o nosso site www.portuguesando.com.br e o nosso canal do YouTube, né, Portuguesando, com esse emblemazinho aí, ok? Então, espero que tenham entendido. Até a próxima.